Olá, sou o Dr. Danilo, faço parte da equipe da UTI neonatal do Hospital Santa Casa. A gente está aqui para conversar sobre a saúde da criança como um todo, né? Se a gente for desfiar um pouquinho sobre isso daí, né? Escola, poxa, a criança está com algum atraso, você vai idealmente conversar com as mães, orientar o que você espera de uma criança numa escola. Qual que é o esperado? Ela está tendo problemas na escola comportamental? Ela está tendo problema com a autoridade do professor? Será que essa criança não está, simplesmente não está agradada do ambiente que ela está? Então é importante você ter essa consulta mais aberta, né? E lembrar que os pais fazem parte dessa equipe, né? Então, muitas vezes o seu paciente não fala, né? No nosso caso, o pediatra, a mãe chega com um paciente que está chorando ou está simplesmente não tendo um desenvolvimento legal, ela também está, de certa forma, apreensiva e você precisa que ela conte o diagnóstico, né? A gente brinca na medicina que quem conta o diagnóstico é o paciente, você dá o nome para esse diagnóstico, né? Então, muito mais na pediatria, eu preciso deixar com que a mãe fale, com que a mãe faça parte dessa equipe e é muito importante o tratamento familiar que ela tem, né? E muitas vezes a gente fala que são as mães de primeira viagem, na verdade não é de primeira viagem, né? É que elas têm uma noção mínima e elas vão buscar na gente as informações necessárias para que ela consiga montar o Lego. Cada um é individualizado, né? Cada um tem o seu modo de lidar com o seu filho, tem a sua característica própria, mas a gente tem dentro do desenvolvimento possível, tem que ter um norte ali, né? Então, se eu pegar o desenvolvimento esperado para cada idade, isso não é difícil, você pode ter uma criança que às vezes o motor está um pouquinho mais adiantado, o ajuste fino está um pouquinho mais atrasado, a linguagem está um pouquinho mais, mas no frigir ela está adequada, né? Então a gente tem que dar esse norte técnico, né? E quem nos conta todas essas características normalmente são os familiares, né? E também não é raro quando tem qualquer tipo de desenvolvimento, qualquer tipo de desentendimento com relação à criação da criança, com relação ao comportamento da criança, isso daí vai sim refletir no futuro dessa criança. Não só como traumas, simplesmente coisas mais complicadas assim, mas no desenvolvimento mesmo, né? Uma criança que não está feliz, não está feliz, entendam assim, não está tendo um bom desenvolvimento escolar, não está conseguindo desenvolver as habilidades na escola, seja por qualquer coisa, não vai ser uma criança que vai conseguir ter um engajamento adequado, né, para o futuro dela. Um quesito muito importante que a gente comentou, que é a perinatologia, né? Então, quando você começa a planejar que você tem um filho, é importante ter a equipe muito bem definida, né? Independente de onde foi feito o pré-natal, junto com o obstetra normalmente, que é o ponto central, tirar as dúvidas junto ao pediatra, mas você tem várias coisas que podem ser feitas para que você tenha um bebê adequado, né? Então você tem desde vitaminas que você tem que repor para que você tenha um normal de vitaminas, né? Existem termos técnicos, mas lembre que excessos nunca são legais. Então você tem que ter um normal e às vezes você tem que se programar para aquilo ali, ter um padrão de vida um pouco mais regrado, deixar tudo mais certinho, né? E tem os exames necessários pré-natais para que você possa ter uma gravidez adequada. Tem os exames para que você corrija o que for necessário, programe a gravidez, e isso daí é o pré-natal propriamente dito, né? E daí entra o equivalente do pré-natal seria a puericultura depois que nasce, e seguindo normalmente essas regras que a gente comentou da puericultura, que é o pondero estatural, peso e estatura, desenvolvimento neuropsicomotor, vacinas e nutrição, normalmente você consegue identificar o mais precoce possível qualquer problema e não deixar pelo menos o básico bem feito, né? Se vocês forem parar para pensar, normalmente na medicina isso em qualquer idade, a prevenção é muito importante. Qualquer coisa que você pense num modo de vida mais adequado, que seria a prevenção, né? E daí a equipe tem que também estar disposta a ter a prevenção,
Então, num bebê que ele esteja amamentando, se a amamentação for bem feita, bem orientada, vai diminuir o risco desse bebê ter uma perda de aleitamento materno para uma fórmula, para uma mamadeira, para que ele seja um bebê menos irritado. Tudo isso é prevenção. Então, tanto na pediatria quanto na obstetrícia, esse pré-natal, a puericultura, são fatores muito importantes incluídos na prevenção de saúde e promoção de saúde, que é onde mais deveria ser investido, né? Isso tem vários estudos que a cada X investido em prevenção, você economiza 10x em tratamento, no final das contas. Agradeço muito o convite e estamos aqui para o que precisar. As equipes de saúde, desde o posto de saúde, que seria o mais indicado para coisas básicas de puericultura, como a gente falou, né, até o terciário, que seria a Santa Casa, que é o exemplo de atendimento de muito alta complexidade, né? Teve dúvida, procure as unidades de saúde, a equipe de saúde, né? Sanar as dúvidas é muito importante, né? Você tem que ter informação e não só opinião, né? Opinião é o que cada um acha que está certo. Informação é importante, que é o que é realmente certo. Às vezes pode ter mais de uma opção certa, mas cada um tem que ter a sua informação e montar o seu Lego do tratamento, ou condutas, ou puericultura, prevenção, mas procurem sempre a equipe de saúde, que é o mais adequado.